Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse super curso de Administração Financeira e Orçamentária e o assunto de hoje, o assunto desta magnífica aula será o seguinte: estágios da despesa orçamentária. Na aula anterior, vocês perceberam que nós estudamos o que? Estágios da receita. Então, se tem receita, tem despesa. Aqui, nós vamos estudar tudo sobre a despesa orçamentária. Professor, quando a gente fala despesa orçamentária, significa dizer que esta aula aqui, ela vai se aplicar apenas àquelas despesas que estão fixadas na onde? Na LOA, né? É claro que essas despesas aqui é mais de 98% aí das despesas constantes no valor total da LOA, né? Despesas orçamentárias. Então vem comigo. Nós temos três etapas bem distintas. Temos a primeira etapa que é do planejamento, a segunda etapa que é da execução, e nós temos a terceira etapa que é do controle e avaliação da despesa, que esse controle e avaliação da despesa, a gente já explicou basicamente isso lá na aula do ciclo orçamentário, tá? Então vem comigo, planejamento, né? Então a primeira fase do planejamento, qual que é? No planejamento, toda despesa, ela tem que ser o quê? Tem que ser fixada. E onde que ela é fixada? Então ela é fixada, aonde? Na LOA. Quando ela é fixada na LOA, significa dizer o seguinte, que o Poder Legislativo está autorizando a realização da mesma. Você está autorizado. Então, toda a despesa orçamentária, tá? É claro, tem alguns casos excepcionais que são os créditos adicionais extraordinários, que serão adicionados futuramente, elas deverão constar na lei orçamentária anual. Depois que é fixado na lei orçamentária anual, né, nessa fixação aqui da LOA, estamos falando da LOA aqui, tá? Então o que acontece aqui? Isso aqui é autorização para o ano, né? É o ano civil, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano. Vai ocorrer o quê? A descentralização dos créditos, né? Essa descentralização do crédito nada mais é do que a liberação, tá, para você iniciar o quê? O procedimento administrativo da despesa, que ocorre através das provisões e dos destaques, né? Então, nós temos aqui a descentralização dos créditos, dotação, provisões e destaque. Professor, o senhor já explicou esse cara? Já expliquei esse cara para vocês. Professor, aonde que está a aula de destaques, provisões, repasses, subrepasses, cotas, etc, etc? Esta aula, este assunto, nós explicamos aonde? Lá na aula do ciclo orçamentário, especificamente no segundo ciclo, que é o quê? Que é o terceiro ciclo, que é a execução do orçamento. Lá, naquela aula, nós falamos tudo sobre provisões e destaques. Então, está aqui para você. Ocorre o quê? A descentralização dos créditos. Então, ela está aqui unificado no orçamento, tá? Não pode ser executado ainda. Então, para ser executado esse orçamento, ocorre o quê? A descentralização do crédito, né? Ele vai definir as provisões e os destaques de acordo com a dotação do orçamento. Professor, depois da descentralização, ocorre o quê? A programação financeira, né? Então, ele vai passar para o órgão o quê? Uma programação financeira, que é o fluxo de pagamentos e dos recebimentos. Né, o fluxo de pagamento, que é o fluxo de caixa da administração pública. E, claro, o que vai andar concomitantemente em relação a isso é a licitação, é o procedimento administrativo, né? Isso aqui é um procedimento administrativo, administrativo. Claro, essa licitação aqui, de acordo com a Lei 8.666 de 93. Então, isso aqui é a etapa do planejamento. Bacana. E aí, professor? Está aqui para vocês, né? Então, isso aqui é uma história. A partir do momento que fez tudo isso aqui, já tem um licitante, tem tudo, tal, é claro, quando você faz a descentralização do crédito aqui, você já faz um pré-empenho, tá? Uma prévia do empenho, tal, então vai ocorrer o quê? A execução. E essa execução, nós temos aqui a fase do empenho, nós temos a fase da liquidação e nós temos a fase do pagamento, tá? Esta aula, o meu objetivo é ensinar tudo para vocês em relação à execução da despesa orçamentária, em especial o empenho, a liquidação e o pagamento. Lembre-se o seguinte, né? Ó,
só o fato de você já ter isso aqui em mente, você já consegue acertar várias questões de concurso. Você já tem uma visão espacial do assunto. Então, inicia sempre quando? Pela fixação. A despesa, que é despesa, então a fixação na LOA, é autorizando, né? O legislativo autorizando o Estado, a administração pública, a executar essa despesa no exercício sempre no exercício financeiro em questão. Depois, professor, vai se encerrar onde? Através do pagamento, efetivamente lá, pagamento, a ordem de transferência aí, a ordem bancária. Bacana. E agora, professor? Agora vamos continuar nossa aula, vamos fazer um exercício agora e vamos partir por empenho, né? Desta aula aqui, um dos assuntos mais importantes é o empenho. O empenho tem muitos detalhes aqui e prestem muita atenção porque eu tenho certeza que muitos de vocês serão operadores desse sistema. Vem comigo, exercício. TCE, Paraíba, CESP 2018, cargo de auditor. Para realizar uma despesa pública, aqui ele falou despesa pública, né, não falou despesa orçamentária, a autoridade competente deve proceder sucessivamente às etapas de. Tá? Então, aí, mas ele colocou despesa pública para confundir. As etapas sucessivamente. Então, fixação, programação, tal. E aí, professor? E aí você tem que lembrar o seguinte, cara. Tá? Qual que é o último estágio da execução da despesa? É o quê? É o pagamento, né? Então, aqui, ó, pagamento. Opa, então aonde tem pagamento, está correto, olha aí, né? Ou seja, liquidação está errado. Professor, qual que é o primeiro, professor? O primeiro é fixação. Olha aí, você já eliminou duas aqui, mais uma. Puxa vida, professor, então nós temos o quê? Nós temos duas alternativas aqui, a letra C e a letra E. Você viu como é que fica fácil? Ó? Nós temos aqui, ó, fixação, ó, e fixação. Vamos lá, vamos para o... Fixação e empenho? Não, está errado. Então, primeiro o quê? Está errado isso aqui. Então, fixação, tudo bem. Programação financeira, pode ser. Antes da programação tem o quê? A descentralização dos créditos. Mais bacana. Ó, depois, o que é importante? O empenho, liquidação e o devido pagamento. Logo, gabarito correto é a letra E. Aluno aqui da LAC Concursos tem condições de acertar uma questão como essa aqui. Só o fato de você ter uma visão espacial da execução da despesa, desde lá da sua fixação, descentralização, programação, licitação, que é o processo administrativo, procedimento administrativo, aí temos o empenho, a liquidação e o pagamento, você acerta várias questões de concurso. Então, logo, essa questão aqui é a letra E. E agora, professor? Agora nós vamos trabalhar tudo sobre a questão do empenho, né? Tudo a questão do empenho. Então, primeira coisa, né? Empenho está devidamente previsto no artigo 58, né? Professor, empenho, né? Qual que é o conceito de empenho? Vem comigo, agora você vai entender esse cara. Ato emanado da autoridade competente, que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, nós estamos falando o quê? Despesa pública, execução da despesa. Ato emanado de autoridade competente. Quando a legislação fala autoridade competente, está dizendo o seguinte, está delimitando quais são as pessoas autorizadas a emitir o empenho. Professor, quais são as autoridades? É o cara que é chamado de ordenador de despesas. Aí. Então, este cara é a autoridade competente. Ele é o responsável, tá certo, pela execução do orçamento. Infelizmente, é uma função árdua. Eu sei porque já fui, ó, na pele ordenador de despesa para nunca mais ser. É só problema esse cara aí. Principalmente para os órgãos de controle. É ato emanado da autoridade competente que cria obrigação. Ok. Vamos voltar um pouquinho, está lá no orçamento a previsão da aquisição de 10 computadores. Ok. Houve a descentralização dos créditos, ok. A programação financeira, de acordo com a programação financeira,
Aí você faz a licitação, você fez a licitação, eles andam junto ali, desde a hora que ocorre a descentralização, você já faz a licitação. Quando você faz a licitação, o que acontece, né? Quando você faz a licitação, chega lá, você encontrou um cara que ganhou a licitação. Pronto, o cara ganhou a licitação. E aí é o seguinte, esse cara tem que entregar, não tem? Sim. Então, a empresa A ganhou a licitação para fornecer 10 computadores. Normal, de boa, tá? Sem chucho, sem nada, certinho. Este cara, a empresa, ele vai ter que fazer o seguinte, ó. Ele vai ter que fazer o seguinte, ó. Esse ato emanado aqui é o empenho, tá? Ele vai ter que ir lá no ordenador de despesas, né? E vai fazer o seguinte, ele vai solicitar para ele um documento chamado nota de empenho. Com base neste documento, nota de empenho, entra a segunda parte. Ele, com essa nota de empenho que o ordenador emitiu para esse fornecedor, o que aconteceu? Criou para o Estado, para a administração pública, obrigação de pagamento, din-din, pendente, tira esse ou não aqui, ó, pendente de implemento de condição. Professor, qual que é esse pendente de implemento de condição? Significa dizer o seguinte, se o cara, com posse nessa nota de empenho, entregar os 10 computadores, ele estará cumprindo a condição de implemento, pendente de implemento de condição. A partir do momento que ele conseguiu superar essa fase de implemento de condição, que vai acontecer na segunda fase, que é a liquidação, tá? Ele vai receber o pagamento. Então, isso que é o empenho. Tá? A administração pública não dá cheque, não tem essa de cheque, não, pré-datado e tal, é a nota de empenho. Bacana? Então, esse é o empenho. Tá? Muito importante isso, né? Aí eu falo para vocês uma dica, você que é fornecedor do Estado, cara, você só deve fornecer para o Estado se você tiver com a nota de empenho na sua mão, cara. Muitas coisas podem acontecer, pode ter certeza disso, cara. Então você tem que ter a nota de empenho na sua mão. Professor, e esse ou não é outra hipótese do empenho, tá? Ou não, ou seja, algumas hipóteses de que o Estado tem obrigação que não precisa de implemento de condição. Qual que é o exemplo aqui que eu dou para você? O maior de todos, folha de pagamento. Olha aí. O cara é servidor público, tá? Aí a gestão de pessoas vai lá e empenha a folha de pagamento. Quando empenha a folha de pagamento, tem condição de implemento? Não, porque lá já está os dias trabalhados do sujeito, tudo certinho. Tá certo? Então aí é uma das hipóteses desse ou não, duas hipóteses. Sobre dependente de implemento de condição, já falei, entrega do notebook lá, do computador que comprou, você arrematou. Bacana, muito importante, você tem que entender o conceito desse cara, o juízo de valor, senão você não vai entender essa matéria. De novo, o que é empenho? Ato emanado da autoridade competente, que cria... Palavra fundamental isso aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.